Olá, dando continuidade ao terceiro módulo, iremos falar sobre dificuldades do leitor para votar. Já vimos anteriormente, que se o leitor alegar que a foto do candidato não aparece, se deve conferir no terminal do mesário para que cargo o leitor está votando, pois ele pode estar querendo que apareça a imagem para prefeito, sendo que ainda está votando para vereador. Então, você tem que conferir isso pelo terminal do mesário. E se caso o eleitor alegar que o teclado não funciona, você tem que informar ele do teste feito na urna, no teclado da urna, antes de iniciar as eleições. E vamos ampliar para a segunda tela para darmos continuidade com o módulo 3. Prosseguindo para o módulo 3, temos a suspensão de voto. O que é a suspensão do voto? Ocorre quando o eleitor é habilitado para votar, mas por qualquer motivo não conclui a votação. E aí temos duas situações prováveis. A primeira é quando a pessoa é autorizada a votar, mas não vota para nenhum dos cargos. Então, você não pode entregar o comprovante de votação, até porque a pessoa não votou, ela não exerceu seu direito ao voto. E se informa ao eleitor que ele pode votar até 5 horas para votar, pois apesar de ter sido habilitado, não votou em nenhum candidato. Tá? E a situação número 2, que é quando a pessoa é autorizada a votar, mas não vota para todos os cargos. Ou seja, a pessoa é habilitada, é autorizada a votar e vota só para vereador, ou então só para prefeito. Então, essa pessoa não votou para todos os cargos e quer suspensão de voto. Você deve entregar o comprovante de votação e informar ao eleitor que ele não pode retornar para concluir a votação, pois o voto será gravado na memória da urna e os demais votos são considerados nulos. Quando o eleitor estiver demorando para votar, aparecerá uma mensagem no terminal do mesário, que é a seguinte mensagem: o eleitor ainda está votando? E você vai perguntar para o eleitor: senhor, senhora, ou então, você ainda está votando? Em caso de pessoas trans, você vai perguntar: você ainda está votando? Eleitor, você ainda está votando? Se caso ele não quiser mais votar, você vai aplicar uma dessas duas situações. Se ele não votou para nenhum cargo, a situação número 1, não pode entregar o comprovante e o eleitor pode votar até 5 horas para exercer seu direito. E se o eleitor já votou para um dos cargos, você vai entregar o comprovante e informar que ele não pode retornar para concluir a votação. E os demais votos serão considerados nulos. Essas duas situações vamos ver mais aprofundado. A suspensão total do voto é aquela suspensão onde o eleitor pode retornar para votar, pois não votou em nenhum candidato, tanto para cargo de vereador quanto para cargo de prefeito, e você não entrega o comprovante de votação, pois ele não votou. Onde que esse procedimento é feito? No terminal do mesário. Qual é o código? 12 vezes o número 5. Então, aqui, olha, no terminal do mesário vai aparecer uma imagenzinha, uma mensagem. O eleitor ainda está votando? Se caso o eleitor estiver votando, você vai pedir para o eleitor. Essa folha aqui é importante? Qual é o procedimento? Suspensão de voto, onde é feito? No terminal do mesário, e você vai digitar 12 vezes o número 5. Como se dá a suspensão do voto? Aqui, no terminal do mesário, vai aparecer a mensagem: o eleitor ainda está votando? E você vai perguntar: eleitor, você ainda está votando? Se caso ele ainda estiver, você vai apertar em confirmar para o eleitor concluir a sua votação. E se caso o eleitor, por algum motivo, como a gente viu aqui, quando ocorrer quando o eleitor é habilitado para votar, mas por qualquer motivo não concluir a votação, vai aparecer uma mensagem no terminal do mesário. Aqui, ó, aparece a mensagem no terminal do mesário.
Se caso ele for concluir a votação, você aperta em confirmar. Se caso for o procedimento de suspensão de voto, você aperta em corrigir e vai digitar 12 vezes o número 5. Qual é a diferença? Se for a suspensão total do voto, o eleitor pode retornar. E você não deve entregar o comprovante de votação. Se for a suspensão parcial do voto, você vai entregar o comprovante de votação e informar ao eleitor que ele não pode retornar para votar. Ok? E os outros votos serão nulos. É o mesmo procedimento. Você vai ver constatar uma mensagem no terminal do mesário, onde vai perguntar: o eleitor ainda está votando? Se caso ele ainda estiver votando, você aperta em confirmar. Se caso ele não quiser votar mais, você vai apertar em corrigir. Gente, a única diferença é que na suspensão total de voto, você não entrega o comprovante. E na suspensão parcial do voto, você entrega o comprovante e informa que o eleitor não pode votar mais. Justificativa eleitoral. Só pode justificar eleitor que vota em outro município e deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo do e-título. E para a justificação na sessão eleitoral, é necessário que o número do título de eleitor, documentos de identificação com foto e requerimento de justificativa eleitoral, ou RJE, preenchido. O campo de autenticação do formulário antigo deve ser desconsiderado. Esse aqui é o formulário mais antigo. No entanto, esta eleição teremos o formulário mais novo. No requerimento de justificativa eleitoral, aqui RJE, antigo, não consta o campo para o ano de nascimento. Nesse caso, pergunte ao eleitor e anote no formulário. Isso é uma não aceitar justificativa. O número do título está errado. As situações especiais que podem ocorrer durante a votação. Pode ocorrer a falta de energia, você pode simular desligando a urna eletrônica na tomada, para ver se a falta realmente de energia. E os problemas com a urna podem ser resolvidos desligando a urna na chave, aguardando 5 segundos e religar. Digitar o código de reinício, que são 12 vezes o número 1, e depois refazer o teste do teclado. Se caso o problema persistir, entrar em contato com o cartório eleitoral. A expensão da cabine de votação e da urna eletrônica. O terminal do mesário emitirá periodicamente lembretes para que a mesária ou mesário faça vistorias. Então, quando o terminal do mesário emitir esse lembrete, o presidente deve anunciar em voz alta que realizará a inspeção da cabine e da urna e convidar fiscais presentes ou mesárias e mesários para acompanhá-lo. Para tanto, deverá aguardar o eleitor ou eleitora terminar de votar sem interromper o voto para o início da inspeção, devendo sempre constar em ata horário de inspeção e quem fez. O que é essa novidade? A novidade é justamente que essa ocorrência de inspeção de cabine de votação e urna eletrônica deve constar em ata horário de cada inspeção, junto com quem fez a inspeção. Agora vamos para o encerramento da votação. O encerramento da votação ocorre às 5 horas da tarde. Você deve continuar o registro dos eleitores presentes na sala, quando der 5 horas ainda houver eleitor, e para os demais, distribuir senhas para os eleitores que ainda estiverem na fila. É aqui que vai entrar a questão da senha que eu disse para vocês anteriormente. A senha distribuída para eleitores que estão na fila vai ser distribuída da seguinte maneira: senha número 1
zona, seção, aqui zona, aqui é seção, e aqui a assinatura do secretário da mesa. A assina número 1 vai ser distribuída para o último eleitor que estiver na fila. E o penúltimo vai receber a senha 2. E assim sucessivamente. A partir de 5 horas, após o último eleitor votar, digitar ou selecione a opção de encerramento no terminal do mesário em. Aqui está o novo terminal do mesário. Você vai apertar em corrigir. Você vai apertar em corrigir. Depois, a opção 2. Vai aparecer muitas opções. Então, vocês vão clicar na opção 2, que é encerramento, e vai seguir as instruções na tela do eleitor ou na eletrônica. Observação. Jamais retirar a mídia de resultado ou pendrive antes de aparecer a mensagem na tela da urna. Qual é a mensagem? A mensagem vai estar escrito: retirar a mídia de resultado. Então, somente após a impressão das vias obrigatórias dos boletins, irá aparecer na tela a mensagem para retirar a mídia de resultado. Então, aguardem essa mensagem, a autorização da urna, para poder retirar a mídia. Procedimentos finais. Os procedimentos finais são feitos no terminal do eleitor ou urna eletrônica. Quais são os procedimentos finais? São a emissão dos boletins de urna, ou BU, boletim de justificativa, ou BJ, boletim de mesários e a mídia de resultados, que é a MR. Tudo conforme a orientação da zona eleitoral. Após o encerramento da urna, o presidente deve romper o lacre e retirar a mídia de resultado quando a urna eletrônica permitir, retirar a mídia de resultado da urna, recolocar a tampa e lacrar novamente a urna com lacre de reposição, que também vai no kit de apuração. E o presidente deve guardar a mídia no envelope próprio, que vai no kit de transmissão. É esse kit, esse envelopezinho bem aqui. Aqui, gente, envelopes para remessa de documentos. E envelope para mídia de resultado. Ok? São diferentes. Envelope para remessa de documentos são esses maiores e tem um médio. E envelopes para mídia de resultado são os mais compridinhos. Vai ter especificado na frente deles. Então, como vocês viram, é o envelope próprio que vai no kit de transmissão e juntamente com a primeira via do boletim de urna e demais itens descritos no envelope. Ou seja, na frente do envelope vai estar escrito quais são os itens para serem guardados. Depois, entregar ao supervisor de local de votação para encaminhamento ao técnico de transmissão ou junta eleitoral, observada toda essa logística adotada pela zona eleitoral. E é necessário colocar o lacre na posição correta. Gente, aqui, o lacre deve sempre respeitar a posição correta e nunca ficar sob o fio de nylon. É um fiozinho que segura a tampinha. Nunca ficar sob o fio de nylon e sempre na posição correta. Boletim de urna não impresso ou ilegível. Se caso no final das eleições, no encerramento das eleições, e a urna apresentar problema na impressão das vias obrigatórias dos boletins de urna, já que o que fazer? Vocês lembram lá no início, eu disse para vocês que desligar e religar a urna resolve 90% dos problemas. A mesma situação, desligar e religar a urna. Se funcionar, você vai prosseguir com os procedimentos de finalização dos trabalhos. Tá, Jaime? Eu desliguei e religuei a urna e não funcionou. Se não funcionar, você não retira a mídia de resultado, você não retira nenhum pendrivezinho aqui de trás
você deve solicitar imediatamente ao técnico de urna presente no local e, caso persista o problema, comunicar imediatamente ao supervisor de local de votação para que providencie junto ao cartório eleitoral o transporte da urna à junta eleitoral. Ou seja, se caso não for impresso os boletins obrigatórios da urna, a urna deverá ser levada à junta eleitoral. Essa é uma ocorrência que também deve constar em ata, deve ser registrada na ata. Já que o que são esses boletins que você está falando? Boletim de urna. Aqui, boletim de urna é onde vai constar os votos, os candidatos e quantos votos receberam. A primeira via é completa e legível. Tem que estar legível e completa. E você vai imprimir nas 4 vias obrigatórias. O BUJ é o Boletim Justificativo Eleitoral, é emitida uma única via após as vias obrigatórias dos boletins de urna. É um atrás do outro, gente. E o BIM, que é o Boletim de Identificação dos Mesários, é emitida uma única via após o BUJ. E aqui vai ser dividido. Lembra que aqui no BU são uma via completa e mais 4 vias obrigatórias? Pois é. Esse boletim de urna, uma via vai ser colocada no envelope junto com a mídia de resultado e é a primeira via, tá? É a primeira via que vem completa e legível. Ela vai ser colocada no envelope com a mídia de resultado. A segunda via, uma via que vai do boletim de urna, deve ser fixada na porta da sessão eleitoral. Uma via deve ser entregue ao representante partidário, se houver. Uma via do boletim de ocorrência fica com o presidente da mesa. E uma via do boletim de urna, a única via obrigatória do BUJ e a via do BIM vão com o restante do material para a junta eleitoral. Os mesários e fiscais presentes assinam todas as vias dos boletins emitidas pela urna eletrônica. E após imprimir as vias obrigatórias, certificar-se em mesmo necessidade de vias adicionais, pois tem a opção de imprimir mais vias. Mas, se caso houver necessidade, para evitar atraso e desperdício de copia de papel, poderão ser impressas até 5 vias extras desse boletim de urna. E aqui temos também o QR Code. Para que esse QR Code? É justamente para não ter essa necessidade de vias adicionais, os fiscais, mesários que estiverem presentes vão poder acessar essas vias através do QR Code. E as últimas providências são o caderno de votação. Eleitores faltosos, você deve escrever não compareceu, deve escrever esse cara, NC maiúsculos, não compareceu, no local destinado à assinatura, aqui como diz a telinha, no lugar em que visou assinar, o nome deles você não pode colocar, não compareceu. E os comprovantes de votação restantes, não se deve destacar e não inutilizar esses comprovantes, devem ser mantidos. Os demais materiais são para retirar os cartazes e reorganizar as mesas e cadeiras, pois o local poderá ser utilizado no dia seguinte. Então, outras pessoas usarão e precisarão daquele ambiente limpo. Então, você deve retirar tudo. Guardar os materiais que poderão ser realizados no segundo turno. Como não temos segundo turno na nossa cidade, no nosso município, mas, mesmo assim, os materiais devem ser guardados. E todos os materiais devem ser entregues ao supervisor de local de votação, que organizará o transporte para o cartório eleitoral.
Material complementar do mesário. Mesário, muito importante. Você tem o app Mesários. Aqui vocês vão poder fazer os cursos. São totais de 4. Preparando a sessão. Vocês vão ver durante a votação, nos destaques e cenas de acontecer. Então aqui vocês vão ter mini cursos para vocês estarem mais seguros no dia da votação. Aqui é o site do TSE, onde vocês vão entrar e vão colocar aqui, ó, já sou mesária, iniciar, lá tem várias opções também. Esse aqui é o manual do mesário e o guia rápido do mesário. Eles serão disponíveis para vocês no dia das eleições. Bom trabalho a todos. Eu agradeço a atenção.